Boa tarde, meu nome é Simone Sutti, sou da IFAP. Hoje nós estamos com as aulas de inglês, todo sábado depois das 14 horas, depois das aulas do Enem também. Eu queria lembrá-los que, aos sábados, a Secretaria do Estado organiza as aulas para que os alunos se aprimorem no conhecimento, nos estudos, nas questões de vestibular. E as aulas de inglês aos sábados envolve todo o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, o canal de professores. Então, eu gostaria de reiterar a vocês a importância das aulas para que vocês possam estudar um pouco mais de inglês, aprimorar esse conhecimento, o conhecimento na língua estrangeira e aproveitar o conhecimento dos professores que são convidados a trabalhar conosco aqui. Hoje, nesse sábado especial, a gente vai falar de gírias e expressões em inglês. O que são as gírias? Nós usamos muitas gírias, que é um fenômeno linguístico que envolve uma linguagem mais informal. Quando a gente fala com um colega, a gente fala com alguém da família, quando a gente tem uma fala um pouco mais natural e à vontade, a gente usa muitas gírias. Então, as gírias é uma forma de expressão linguística que nos deixa um pouco mais à vontade, um pouco mais naturais no uso da nossa língua materna. E hoje, a língua estrangeira, que a gente vai falar, é a língua inglesa com essas gírias. Bom, eu vou convidar a professora Priscila Pires, que é uma professora de inglês, que é muito bem-vinda, a nossa convidada de hoje, para falar com vocês. Espero que a gente possa interagir bastante com ela, aproveitar desse conhecimento todo que ela vai trazer aqui, e que a gente possa aproveitar bem esse momento, que são momentos ricos e valiosos que a Secretaria está proporcionando. Bem, boa tarde, professora Priscila, seja bem-vinda, como está? Boa tarde, Simone, vamos começar, obrigada. Então, pessoal, como a Simone já falou, né, hoje o tema da aula de hoje são gírias e expressões idiomáticas, né? Então, um ponto que eu acho legal de começar falando é que, assim como no português, às vezes algumas palavras que têm um significado menos figurativo, né, mais denotativo, podem passar a ter um outro significado quando nós estamos falando de gíria. Então, quando eu falo meu irmão, né, em português, não quer dizer que a pessoa é meu irmão, mas é uma gíria, uma forma de eu estar me relacionando com a pessoa de forma mais próxima, né, mana, mano, e não necessariamente falando, essa pessoa é meu irmão, minha irmã. Então, em inglês, funciona bem parecido, e hoje o foco vai ser principalmente nas expressões idiomáticas, né? Então, uma junção de palavras, expressões que significam uma coisa específica em inglês e algumas gírias também. Então, vai ter uma segunda parte dessa aula num outro momento, onde eu vou trazer mais expressões e gírias da internet, mas hoje eu também vou falar um pouquinho de internet, mas vou entrar mais nas expressões consolidadas já do inglês, que vocês vão ouvir bastante em filmes, em músicas e etc. E vai ter um pouco da gente também poder interagir, um momento de vocês interpretarem alguns memes, algumas expressões, e aí eu vou ajudando vocês, a gente vai tentando então desvendar essas gírias e esses memes juntos, tá bom? Então, para começar, eu queria colocar os nossos slides na tela. Então, nossa primeira slide vai falar um pouquinho sobre como que vai ser a aula de hoje. Então, eu já falei do tema e eu dividi ele em 7 tópicos. Então, o primeiro seria falar um pouco sobre gírias, expressões que se referem ao estar me sentindo bem. O segundo, um pouco de social media, então um pouco de mídias sociais, essas expressões e gírias. Não vou dar tanto enfoque hoje para isso, mas em um outro momento, numa parte 2 dessa aula, eu vou dar mais enfoque para mídias sociais, mas vai ter um pouco hoje também. Depois falar um pouco sobre expressões que a gente usa quando nós estamos nos relacionando com as pessoas, né? Então, relationships and groups, pode ser tanto conversas interpessoais quanto em grupos, situações de negócios, etc. Depois, idioms, expressões que são relacionadas ao corpo, então que usam palavras do corpo, se relacionando ao corpo, mas para significar coisas diferentes. Depois, em seguida, então, vamos ter os war idioms, então expressões idiomáticas que eu uso no dia a dia, mas que derivam de um vocabulário de guerra, por exemplo, e é bem comum essas expressões em inglês também. Eu trouxe 3 que são bem usadas para a gente
estudar, assim, dar uma olhada. E, por final, é muito comum a gente usar idioms falando de mind, com a palavra mind, que é mente, e expressões, idioms, usando a palavra heart, então usando a palavra coração, é bem comum. E aí, então, eu trouxe esses 7 tópicos, eu dividi em 7 tópicos a nossa aula. Então, vamos começar o nosso segundo slide, certo? Vamos lá. Eu coloquei um pouquinho da definição. Então, o que é um idiom, né? Então, it's a group of words, um grupo de palavras, in a fixed order that have a particular meaning. Então, é um grupo de palavras que são fixos, eles são fixados em uma ordem e eles têm um sentido particular. O sentido que elas têm não são as palavras em separado, mas o fato de eu agrupar todas elas ganha um sentido único. E that's a different meaning from each word separatedly. Então, é um sentido diferente disso quando eu pego cada palavra separada, como eu falei. E o segundo, what is slang? Então, o que é uma gíria? It's a very informal language that is usually spoken. Então, é uma linguagem bastante informal. Geralmente, eu uso mais quando eu estou falando, igual aqui, né? Igual em português. It fits in different contexts. Então, ela se encaixa em contextos diferentes e expressam significados diferentes. Express different meanings, tá? Então, o idiom, a expressão, é o grupo. É um agrupamento de palavras. Uma das primeiras que eu vou começar falando para vocês é, por exemplo, on top of the world. On top of the world. Então, quer dizer que eu estou literalmente no topo do mundo? Eu estou lá no Monte Everest? Eu estou lá nos Andes? Não estou. Mas quando eu junto essas palavras, on top of the world, então, no topo do mundo, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Que eu estou no melhor lugar possível da minha vida. Então, vejam como as palavras separadas têm significados diferentes. Se eu for no sentido literal, significado diferente, não é o que está acontecendo mesmo, eu não estou no topo do mundo, mas eu estou me sentindo tão feliz que eu digo on top of the world. Então, I'm on top of the world. Então, essa é a ideia, né? Voltando para nossa apresentação, eu coloquei, então, esses exemplos. Esse idiom, então, o agrupamento de palavras, I met my favorite singer. I'm on top of the world. Então, eu conheci o meu cantor, a minha cantora preferida, my favorite singer. I'm on top of the world. Então, eu tô no topo do mundo, eu tô muito feliz. Eu não tô literalmente lá no topo, no Monte Everest, mas eu estou muito feliz, então eu me sinto como se eu estivesse no topo de tudo. E já a gíria, ela é uma palavra geralmente isolada. Ela é uma linguagem bem informal e geralmente ela é uma palavra ou ela é um acrônimo, né, que depois eu vou mostrar para vocês, que nas redes sociais são mais acrônimos. E aí, o exemplo 1 que eu trouxe é My favorite singer is neat. Então, meu cantor favorito é muito legal, neat. Mas neat não tem só o significado de ser legal. Neat, em inglês, quer dizer que é, tipo, uma coisa muito limpa, muito arrumada. E, então, no sentido de gíria, quer dizer que é muito legal. Mas num sentido dentro de uma frase, por exemplo, Joanne's car is really neat. Eu posso estar dizendo que o carro dela é legal, mas eu também posso dizer que o carro dela é muito arrumadinho, muito limpinho, tal, não sei o quê. Então, esse neat tem esse significado como gíria, mas também tem um outro significado quando a gente aplica de uma forma mais literal. E a slang, a gíria, é mais uma palavra que dentro do uso informal ganha um significado, como meu irmão. Né, mano, são essas palavras mais isoladas, e o idiom é um grupo de palavras que juntas vão dar um novo significado aí para algo que eu estou querendo expressar de sentimento, de conselho que eu estou tentando dar, que é bem comum eu usar idioms também aconselhando. Não são provérbios, tá? Então, esse tipo de colocação de idioms não são provérbios, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. E em inglês também tem provérbios, mas não é isso. O idiom é uma expressão, um grupo de palavras que formam uma expressão. On top of the word não é um provérbio, é uma expressão idiomática. Em português também nós temos essas expressões. Seguindo na nossa aula, então, voltando para os nossos slides, eu quero então agora perguntar para vocês, a partir dos exemplos que eu dei, que eu expliquei um pouco do que são as gírias e expressões,
A partir disso, vocês conseguem pensar em algum idiom ou expressão que vocês conhecem ou já escutaram em inglês, né? Então, em alguma música, em algum filme. E quais gírias, quais slangs vocês conhecem e já escutaram também em alguma música, já viram em algum filme, etc. Então, a gente vai dar um tempo para vocês pensarem, responderem, conversarem com a gente no chat. E a Simone vai trazer para mim, então, o que vocês estiverem falando, tá bom? Tempo para vocês aí um pouquinho. E aí, Simone? Olá, Priscila. Tudo bem? Priscila, o pessoal do EJA é um grupo muito especial. São os jovens e adultos, né? O pessoal que retornou à escola depois de um tempo, que já passou o período hábil. E, por incrível que pareça, eles são pessoal que participam muito de sábado, até mais que a meninada do ensino regular. É um grupo muito, muito especial, muito interessante, e eles estão participando bastante. Hoje eles perguntaram, falaram você falou das expressões, alguns deles falaram assim, que tem uma expressão, the time of my life, acho que é de alguma música, não sei se ouviram. Sim, eu vou falar dessa expressão legal, que eles sabem que eles estão participando, adorei, sim. Have the time of my life, of your life, sim, é uma expressão super comum e é de uma música, né, de um filme muito famoso. Você lembra da música que é, do filme? Sim, é do... qual é o nome? Dirty Dancing, é do Dirty Dancing. Dos anos 80, mais ou menos, né, Priscila? Isso, exatamente. Eu não lembro o nome em português, mas acho que é Dirty Dancing o nome em português também. Eu acho que eu lembro também. Deram o título. Então, eles lembraram, mais de um aluno lembrou, falou dessa expressão. O pessoal do nono ano também participou, sexto ano. Alguém perguntou se as expressões idiomáticas são iguais nas duas línguas, em português e em inglês.
Porque você falou das expressões, a palavra isolada é uma coisa, a palavra junta, aparentemente, se você for juntar, fica esquisito, mas ela toda mostra uma expressão, que ele entrou no pico da montanha, né? Não seria isso literalmente, mas é que eu estou muito feliz. E eles me perguntaram se esse jogo de palavras acontece no mesmo mecanismo, tanto em português quanto em inglês. Sim. Você quer ter pergunta, você fala das três interações mais que teve, assim, depois você fala de uma vez, sei como você prefere, ou vai falando. Pode ser, pode comentar então tudo junto, e aí depois então eu já falo tudo junto e vou seguindo a aula. Pode ser então, você já me fala a outra interação que teve. E um aluno do 6º ano perguntou se on flick, on flick, é uma expressão idiomática, o que ela quer dizer? E a diferença entre slang and idioms. Qual seria a diferença entre as palavras? Slang. Legal. Então, se você precisar que eu repita alguma, você me fala que a gente vai. Legal. Beleza. Bom, então, o Have the Time of My Life eu vou falar daqui a pouquinho já, porque vai ter nos meus slides, vou explicar como que ela funciona e tudo mais. Sobre on fleek, é muito legal, porque, na verdade, on fleek é uma gíria que tem sido bastante usada agora nas mídias sociais. E quando a gente fala que alguém tá on fleek, também é isso. A pessoa tá, assim, tipo, super envolvida com alguma coisa. Então, I'm on fleek, ou tá num momento super pulsante, assim. Então, você usa on fleek, I'm on fleek, ou tal assunto on fleek. Então, é bem comum, tá bem em alta. E o on fleek, ele seria, então, mais uma slang. Ele entraria mais como uma slang nesse momento, do que on top of the world. Quanto a outra pergunta, do que os idioms em si, né? Quanto à pergunta se existem em português idioms, sim, existe também. Por exemplo, falar assim, sua batata tá assando. O que alguém quer dizer, né? Sua batata tá assando não é um provérbio, né? Ela precisa estar dentro de uma frase corriqueira, mas ela não tem um sentido igual tem mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, que já tem um sentido completo metafórico. Não, sua batata tá assando é uma expressão idiomática em português que eu encaixo em qualquer frase, mas que não significa que você tá cozinhando, significa que você tá em risco, é melhor você tomar cuidado, você tá a ponto de ser descoberto, algo assim, sabe? Ou as pessoas estão desconfiando de você, sua batata tá assando, né? Então, toma cuidado aí. E tem em português também, sim, temos expressões idiomáticas. Algumas são parecidas com o inglês, outras não. Outras não têm nenhuma relação, porque as expressões idiomáticas, especialmente elas, mais até do que as gírias, as gírias também, mas as expressões idiomáticas dependem muito do nosso contexto cultural. Quando eu for mostrar para vocês as expressões que derivam de situações de guerra, vocês vão perceber que faz todo sentido ter isso, e as pessoas entendem porque são países que já passaram por situações de guerra, né, mundial, civil, etc. Então, depende muito do nosso contexto cultural para a gente poder colocar para a gente usar os idioms para eles fazerem sentido, mas alguns são, sim, bem parecidos com o português. Vocês vão ver que tem uns que são bem parecidos, sim. Tá? Então, teve a outra pessoa que perguntou sobre a questão de qual é a diferença. Então, como eu mostrei nos primeiros slides, o idiom são palavras juntas, são um grupo de palavras que ganham um significado. Sua batata tá assando, como se fosse assim em português. On top of the world. Então, on top of the world, eu tô no topo do mundo. Mas eu não tô literalmente, porque eu tô muito feliz, eu tô, tipo, no meu melhor momento. E então é um grupo, e uma slang não é um grupo, ele vai ser uma palavra isolada que pode ser usada como uma preposição, igual o exemplo que deram, on fleek, ou o exemplo que eu dei, neat. That's neat, man. Tipo, isso é muito legal, cara, isso é muito legal. That's neat, é tipo da hora, o neat é tipo um da hora, assim. E aí são mais palavras isoladas usadas num contexto informal. E os idiomas, eles já são mais consolidados na língua, e eles são um grupo de palavras mesmo que tem uma expressão
fixa, tem que ser naquela ordem que você tem que expressar para significar determinada coisa, tá bom? Então, vamos seguir então nessa aula, vamos voltar para os nossos slides. Priscila, só para fazer um pequeno adendo aí, a meninada realmente gosta muito desse tema, né? Estão falando assim que esse tema é muito, muito legal, gírias, eu acho que mexe diretamente com o adolescente, com o jovem, com a gente também, né? A gente gosta um pouco de falar em gíria. E é só para uns comentários aqui que houve. Por exemplo, o Anderson, do 8º ano, perguntou se bro é uma expressão, aí ele falou que bro deve ser brother. Mesmo. Bro é de brother. A Suiane falou, oh my gosh. Oh my gosh. Yes. Gosh. Oh my gosh. Yes. Oh my gosh também é bem usado. Os americanos, eles têm uma questão de não falar o nome de Deus em vão, de uma forma mais assim forte. Então eles sempre vão arranjar expressões que, como a nossa. Então, por exemplo, esse é um ótimo exemplo de idiom, porque esse é um idiom que a gente tem. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Em português a gente tem. Ai, meu Deus! Mas eles não dizem a palavra Deus, que seria God. Eles fazem uma palavra que soa parecido. Então, que soa parecido. Então, eles vão falar oh my gosh, que é quase God, mas tem um significado de oh meu Deus. Mas eles não vão usar a palavra de Deus, não vão chamar de God, vão chamar de God. E é comum, igual aqui em português. Ai, minha Nossa Senhora! Ai, meu Deus! Oh my gosh! Eles usam assim, oh my gosh! Eles participaram bastante. A professora Sheila falou, what is up? What's up? Yes! What is up? A Giovana, if you respect me in... Alguém perguntou para depois se você puder falar um pouquinho mais das expressões idiomáticas, da professora Alessandra, que ela acha que é um assunto super interessante e difícil, mas de real importância, né? Falar um pouquinho mais das expressões, o que você puder passar para a gente mais um pouquinho, a gente agradece. Bom, então falaram um pouco e a aula está sendo muito, muito bem-vinda. O pessoal do EJA, aula ótima, fala mais sobre as gírias. Olha só, Priscila, a participação está ótima. Pode continuar, te agradeço. Let's go, baby. Alguém falou aqui, let's go, baby, 3º ano. Oi. Pronto. Simone, tô te ouvindo agora, não estava te ouvindo. Eu falei que o pessoal está interagindo bastante, falando que o tema da aula é muito bom. E o pessoal do EJA, inclusive, falou que a questão das gírias é muito interessante e as expressões idiomáticas, embora difíceis, é de muita importância para as aulas de inglês, para a comunicação em inglês mesmo, né? Porque muitas vezes a gente usa muito mais expressão do que a linguagem formal em si. A expressão idiomática é muito usada e muito bem compreendida para os falantes nativos daquela língua. Sim. Então, eles estão falando da importância que é esse tema. Alguém falou, let's go, baby, 3º ano. Bro, de novo. Sim. Bom, baby bem usado como igual em português, né? Então, querido, bebê, é usado da mesma forma. Só que o baby também. O baby é uma gíria. Não é uma expressão, não faz parte do grupo. Eu posso usar em música separado. Então, you are my baby, I'd like to have a baby, mas tipo no sentido de, or I'd like to have a boo, tipo uma pessoa que eu gosto, uma pessoa querida, queria ter um bebê, no sentido figurado, né? Não no sentido de gravidez, mas no sentido de queria ter um amorzinho, um baby, um amorzinho, né? Um mimo, alguém para cuidar. Isso, e aí é uma gíria, porque você pode encaixar em vários contextos e não precisa vir com palavras específicas. Priscila, o Kevin, um aluno do 8º ano, falou que gostaria muito de ver essas palavras, essas expressões escritas, que nós estamos falando muito delas, mas não estamos escrevendo. Nesse momento nós não temos lousa, né? Você não tem lousa aí, a gente não tem lousa agora no centro de mídias para disponibilizar. Mas eu vou pensar numa maneira de disponibilizar essas aulas e depois escrever as expressões para que os alunos possam ter acesso a elas, acesso escrito, para não ficar só na nossa linguagem oral. Sim, legal. Vamos então voltar para os nossos slides, para o pessoal conhecer. No próprio slide, eles podem ver. Isso. Né, pode falar, o Kevin, você pode copiar por enquanto, as aulas vão ficar gravadas, ele pode depois ter acesso. Mas tem os slides que a professora está passando aí, né, Priscila? Isso. E o que vocês forem falando, depois a gente pode, então, numa segunda aula eu posso trazer, eu vou anotando aqui, e numa segunda aula eu posso trazer escrito, né? Eu até...
o super oscilante, tem problemas. Sim, desculpem, viu? O que eu mais temia aconteceu, que caiu aqui. Mas vamos lá. Vamos seguir, então. Vamos seguir. Vamos, então, falar dos slides. O nosso terceiro slide, né? Então, ele vai falar do feeling good. Então, expressões para feeling good. Have the time of your life, por exemplo. Então, have the time of your life, or have the eu estou aproveitando muito um determinado momento, então enjoy a moment a lot. E aí eu dei até um exemplo aqui, que é I had the time of my life at my 15th birthday party. Então, eu tive o melhor momento da minha vida, eu vivi um momento maravilhoso na minha vida. I had the time of my life. Me diverti muito, foi muito maravilhoso. Quando eu fiz 15 anos, na minha festa de aniversário de 15 anos, certo? E também, embaixo, a expressão que eu já tinha colocado no exemplo, que é on top of the world. Então, feeling so happy, so excited, ok? I felt on the top of the world when I turned 18. Me senti assim, o cara, ou a mina, o melhor, quando eu fiquei com 18 anos, né? Quando eu fiz 18 anos, I felt, eu me senti on the top of the world. Então, melhor. Certo? Então, nós temos também, seguindo para os nossos slides, seguindo eles, eu coloquei um exemplo de uma música, né? Uma música, eu até brinquei um pouquinho, falando Feeling Good or Maybe Not, que é uma música da Billie Holiday, e é uma expressão bem comum em inglês, que nós dizemos paint the town, que seria, vai lá e paint the town red. Então, go and have fun. Então, vai, se diverte, explora novas coisas, meet people, né? Conheça pessoas. E em português, seria como assim, pintar o set. Em português, nós falamos, eu vou pintar o set, ou seja, vou fazer tudo que eu quiser. Essa noite a cidade é minha, tudo é meu, né, tal, etc. E em português a gente fala pintar o set, e em inglês nós falamos paint the town, ou paint the town red. Você pode colocar a palavra red, que seria pintar a cidade de vermelho, ou você pode só falar paint the town, pintar a cidade. Eu estou literalmente pintando a cidade? Não estou. Eu quero dizer que eu vou pintar o set hoje, essa semana, não sei, um dia aí, eu vou explorar ao máximo a vida, eu vou curtir, vou conhecer pessoas. E o exemplo que eu trouxe da música da Billie Holiday, o nome da música, vocês vão ver se chama I'm Painting the Town, ok? E vocês vão ver no final dos slides, eu coloquei a música para vocês acessarem, para vocês poderem escutar. E ela fala assim, I'm painting the town red to hide a heart that is blue. Então, o que ela tá dizendo aí? Eu vou pintar o set, eu tô indo me divertir muito, curtir a noite, para esconder um coração triste, para esconder a heart that is blue. Por quê? A cor azul, blue, é associado a quando você tá triste, quando você tá melancólico. E aí ela usa essa brincadeira das cores mesmo. Então eu vou pintar a cidade de vermelho, que eu vou me divertir muito, para esconder o meu coração que tá azul, meu coração que não tá muito feliz, tá melancólico, tá triste, algo assim. Então, é uma expressão, um exemplo dessa expressão aplicada numa música, no título e no refrão da música, né? E significando, então, você ir se divertir, mas ao mesmo tempo você não estar tão feliz assim, nesse exemplo da música. Ok? Tudo certo, Simone? Tudo certo, Priscila. Esses problemas técnicos acontecem mesmo, é comum, tá tudo certo. Eu só tenho que te dizer que as interações, o pessoal é um tema assim que eu nem eu imaginei que fosse ser tão bem-vindo, né? Eu acho que foi uma escolha fundamental sua.
Eles estão participando, estão mandando alguns comentários das aulas. Eu acho que o pessoal está sentindo, quando você coloca o slide, tem que ter mais uns momentinhos para eles copiarem. Eu acho que eu devia ter te lembrado disso. Quando deixar o slide, eu vou lembrar para a gente deixar mais um minuto, porque tem aluno pedindo para deixar para eles poderem copiar. É basicamente isso. Mas pode dar continuidade, que a gente vai interagindo por aqui. Tranquilamente. Legal. Beleza, então vamos... como eu trouxe bastante conteúdo, por isso eu tô passando um pouquinho mais rápido, né? Mas mesmo assim, me avisem. Se tiver muito rápido, vão avisando no chat. Ótimo, e o Simone vai me avisando. E aí eu trouxe, voltando para os slides, eu trouxe mais um exemplo de feeling good. Mais um exemplo de expressão para a gente se sentir bem. Ou falando que a gente está se sentindo bem, ou que a gente quer dizer para a pessoa, vai lá, se diverte, paint the town red, vai lá e pinta a cidade, faz seu melhor, brinca e tal. E aí eu trouxe a expressão chill out, chill out. E chill out é uma expressão que significa simplesmente relaxar, feel relax, chill out. Então, é você ter momentos de prazer, não se estressar. Então, have some pleasant times and do not stress out. Chill out. E aí eu trouxe essa foto, essa imagem para vocês, que é da sede da Netflix na Califórnia, né? E uma pessoa foi lá e pichou embaixo Netflix and chill. E essa expressão hoje em dia é muito comum. Só que ela tá ainda na categoria gíria. Ela não tá consolidada como uma expressão idiomática, porque ela é uma coisa mais recente, foi criada agora. E aí, quando eu falo Netflix and chill, significa, o que você vai fazer esse final de semana, né? O exemplo que eu dei. What are you doing on Sunday? O que você vai fazer nesse final de semana, nesse domingo? Netflix and chill. Ver Netflix, relaxar. E aí é muito comum essa expressão em inglês, quando a pessoa quer se distrair, quer descansar, tá trabalhando muito. Alguém pergunta, o que você está querendo? Aí a pessoa fala, Netflix and chill. Não significa necessariamente que ela vai assistir Netflix no final de semana, mas que ela está querendo, assim, sentar no sofá e relaxar. E aí, como o Netflix é uma plataforma que as pessoas... Uma plataforma de streaming que muitas pessoas têm, eles acabam falando Netflix and chill. Então, mesmo que você não vá mesmo assistir essa plataforma específica, eu quero sentar no sofá e relaxar. Netflix and chill. Ok? Então, vamos dar um tempinho para vocês, né? Para vocês escreverem, já que vocês querem escrever. Lembrando que no final da aula, os slides, eles ficam disponíveis também para vocês. Especialmente, acho que para os professores, né? Fica disponível. E... Tem mais alguma interação, Simone, que você queira comentar, ou posso seguir aqui nos conteúdos? Só a Raíssa, que é uma aluna, ela falou assim que na música TikTok fala I'm feeling good. O Andres, do 7º ano, falou assim, eu estou participando e estou gostando muito, um aluno do 7º ano. A Maria Clara, também do 7º ano, falou I listen to music, holiday smile, I play não entendi o resto. Rob Locks, acho que ela escreveu aqui. I listen to music holiday. Acho que alguma música que eles se lembram ou que cantam. I feel good. O André William está elogiando muito a aula. Alguém falou good work. Legal. Basicamente isso. I play the aquele jogo que eles gostam muito do Nintendo. I play the Sim. É isso. Estão comentando bastante, fazendo referências às gírias. Legal. Muito legal. Muito legal. Eu não conheço esse jogo, mas é bom porque vocês vão me dizendo também o que vocês se interessam no chat. E eu já tinha planejado fazer a segunda parte dessa aula, e aí eu vou anotando aqui para trazer também alguma coisa que eu não saiba, que tá uma gíria muito nova. E aí eu vou trazer para vocês nas próximas aulas, ou baseado em jogo, né? Porque eu também não jogo muito, mas aí é legal vocês me trazerem, sim. Sempre nessa situação de nós aprendemos de todos os lados. Eu aprendo com vocês também bastante. E aí, então, vamos voltar para nossas aulas, na nossa aula, os slides, né? Na verdade. E aí eu tenho mais um feeling good. Eu tenho mais um. Que é que nós falamos assim. This is what you came for. E aí, esse também tem uma música muito famosa, This is what you came for.
que significa to do your best and stand out. Ou seja, é para isso que você veio. This is what you came for. Você está aqui para dar o seu melhor. Então, to do your best, dar o seu melhor e se destacar, stand out. This is what you came for. É para isso que você veio, né? Então, não quer dizer que a pessoa está indo em algum lugar específico agora nesse momento, mas você está praticando música para você fazer o seu primeiro show. This is what you came for. Então, até coloquei embaixo esse exemplo. Put on a concert. Então, dá um show com a sua banda de garagem. Put on a concert with your garage band. Show your talents. Então, mostre seus talentos. This is what you came for, né? Então, é para isso que você veio, assim, no mundo, né? Você tem, é para isso que você tá aqui no mundo, para você mostrar seu talento, para você dar o seu melhor. Essa expressão também existe em português, né? Também nós falamos às vezes assim, é para isso que você tá aqui, é para isso que eu vim. Eu não sei o que, é para isso que eu vim, é para isso que eu tô aqui. This is what you came for, ok? Seguindo, então, agora eu vou entrar num novo tópico nos nossos slides, falando um pouco sobre social media, ok? Então, falando sobre algumas expressões que nós vemos mais comumente nas mídias sociais. Então, 24/7. Então, vocês vão ver escrito 24/7, 24/7. Acho que essa é muito assim, essa dá pra gente inferir o que ela significa, né? Que é você fazer algo 24 horas, 7 dias por semana. Então, 24/7. Study, play, work too much. Então, estudar, jogar, trabalhar demais. Too much, demais. 24 hours, 7 days of week. Então, 24 horas, 7 dias da semana, você tá sempre fazendo aquela mesma coisa. Eu coloquei até a fotinho aqui de uma biblioteca, de uma faculdade, do pessoal estudando, porque 24/7, né? Às vezes, e aí até coloquei no exemplo. I study 24/7 to get into medical school. Então, eu estudo 24 horas, 7 dias por semana para entrar na escola de medicina. Não quer dizer que você não para almoçar, tomar banho, etc, né? Mas 24/7 só quer dizer que você tá fazendo algo muito tempo durante a sua semana ou durante seu ano, tô o tempo inteiro fazendo aquilo, 24/7, né? E aí embaixo nós temos o TBT, que é muito comum também usado. A gente usa muito o TBT também aqui no Brasil. E o TBT, o TBT, ele deriva de Throwback Thursday. Ele é um acrônimo, né? Um acronym. Ou seja, ele é uma sigla que tem um significado, que é de Throwback Thursday, que surge a partir do momento que as pessoas começam a postar suas memórias, suas fotos nas mídias sociais, geralmente de quinta. Então, no início, as pessoas começaram a postar momentos nostálgicos da vida, etc., às quintas-feiras, e aí elas começaram a postar essa hashtag, então, TBT, TBT, TBT. E aí, hoje já é uma coisa que todos os países do mundo, todo mundo usa o TBT. Nem sempre a gente sabe de onde veio, que a gente usa só a sigla, mas veio disso, veio de quintas-feiras de flashback, assim, quintas-feiras de rememorar as coisas. Então, a Throwback Thursday, o TBT. Quintas-feiras postando momentos nostálgicos da vida, rememorando coisas. E aí eu coloquei um exemplo, que é I posted a TBT from our trip to Guarujá on Instagram. Ou I posted a TBT. You can say em português. Pode dizer em português, não tem problema. Que seria um exemplo eu postei, I posted um TBT, a TBT from our trip, então da nossa viagem para o Guarujá no Instagram. Postei um TBT da nossa viagem. Então seria uma forma que nas social medias, que nas redes sociais a gente usa muito, né? 24/7, TBT. E aí eu tenho um desafio para vocês agora. Um desafio que eu vou explicar depois, né? Mas eu queria primeiro que vocês vissem e tentassem interagir com a gente no chat, tentassem falar o que significa a expressão YOLO. Então, YOLO. Tá nos nossos slides, né? Tem um memezinho, tem um meme do gatinho. O gatinho tá assim em cima de uma barra de metal, algo assim, um lugar alto. E em cima tá assim, YOLO.
embaixo, LOL, JK, I am a cat. Tá? Então, YOLO, LOL, JK, I am a cat. E esse I am a cat eu sou um gato. Mas eu quero que vocês tentem imaginar o que é o YOLO, o que é LOL, ok? LOL e JK. Se vocês souberem só um, falem também para mim qual que vocês sabem aí dessas gírias, porque todas são abreviações também. Todos são acrônimos, né? Com exceção de I am a cat. Então, vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e falarem pra gente, tá bom?
Boa tarde, eu sou a professora Grazi, vocês devem se lembrar de mim de outras aulas. Voltando aqui com vocês hoje, né? A Simone teve um probleminha aí de internet, coisas que acontecem no nosso dia a dia, e eu gostaria de comentar um pouquinho sobre as interações de vocês da aula da professora, né? Eu estou aqui acompanhando a aula e eu tenho visto, professora, que tem muitos alunos elogiando a aula, ainda comentando algumas expressões idiomáticas da interação anterior, que valem a pena ser comentadas, né? Legal. E sobre o YOLO, né? Algumas pessoas comentaram que alguns não entenderam o que é, e algumas pessoas realmente comentaram, né? You only live once, né? E tem algumas pessoas que estão com dificuldades de entender a dinâmica um pouco aqui, pediram para ir um pouco mais devagar, mas eu gostaria de comentar ainda algumas expressões anteriores, né? Colocaram BTS, Hot 100, Billboard, 8 Days a Week, Beatles Song, Fly, for your information, em comunicações empresariais, Oh my God, Yes, I understand the joke, o Gabriel Felli falou. Além disso, eu tenho algumas interações. A professora Alessandra deu uma sugestão para a gente de fazer uma aula de siglas. Então, fica aí a dica ou para a professora Priscila ou para as nossas outras professoras aqui do CMSP, né? O professor José falou a respeito de Love Dove About, também falou de Live Life. Além disso, o Rafael, do 3º ano do ensino médio, ele fez uma pergunta à professora Priscila. Ele falou o seguinte: to call it a day é o mesmo que cancelar o dia? Eu sei que não é, mas eu vou deixar para a professora Priscila responder e comentar um pouquinho em cima do que eu falei, tá bom? Legal, obrigada, Grazi, que legal. Bom, o 8 Days of Week, né, 8 Days a Week, que seria essa que vem da música aí dos Beatles, né, é interessante. Eu não tenho certeza se ela é consolidada como uma expressão idiomática, eu posso checar isso, mas eu acho que ela vem mais da música mesmo. Eu tô fazendo uma coisa, eu tô fazendo tanto uma coisa 8 Days of Week, parece um pouco a questão do 24/7, né? Porque eu só tenho 7 dias, mas parece que eu tô fazendo 8, parece que eu tô trabalhando 8, né? Tem um pouco isso, essa correria, essa coisa. O OMG, né? OMG, que é a mesma coisa de Oh My Gosh, que a gente já falou no começo, que é uma sigla, que é a mesma coisa que Oh My Gosh. Oh meu Deus, né? O to call it a day, muito legal, e sim, é uma expressão idiomática, to call it a day, que significa, tá bom, já fiz muito hoje, let's call it a day, então chega, por hoje chega, né? Tem essa ideia de let's call it a day, por hoje chega. Mas que não é de cancelar o dia, mas é de tipo, literalmente seria... Vamos dizer que o dia acabou agora, né? Então, vamos parar de fazer isso agora, por hoje chega, to call it a day. Muito legal terem trazido essa expressão, porque é, sim, uma expressão idiomática bem consolidada em inglês. Algumas outras que vocês trouxeram são coisas que têm sido mais faladas em redes sociais, que não necessariamente são tão consolidadas idiomaticamente, assim, falando, né? Live life é uma expressão que ela é mais literal mesmo, mas que as pessoas usam no dia a dia, que é, viva a vida, live life, como nós falamos em português, viva a vida, live life. Então é meio nesse sentido também. Vamos voltar para os slides para eu explicar para vocês o que é o YOLO, então, para a gente descobrir o que é. Então vamos lá. YOLO, como falaram, é You Only Live Once. Então você só se vive uma vez. Mas como que é aplicada essa frase, né? Ela, nas redes sociais, é aplicada num sentido um pouco irônico, assim, né? Então, eu não quero dizer que, igual em português que eu falo, só se vive uma vez. Então, vai lá e faz o que você quer. Não é necessariamente assim. Eles usam You Only Live Once para quando você quer fazer uma coisa errada.
E aí você fala, mas só se vive uma vez, então eu vou lá fazer, mesmo que não seja, mesmo que seja arriscado, mesmo que seja um pouquinho errado. Aí você vai lá e fala, you only live once, só se vive uma vez, então eu vou lá fazer mesmo, achando que não é a melhor ideia do mundo. Então, foi isso que eu coloquei. Então, describes a particular situation with bad consequences. Então, eu tô falando de uma situação específica que pode ter consequências ruins. Pode, não quer dizer que vai ter, pode ter. Mas mesmo assim eu vou lá e faço. Por quê? You only live once. YOLO, YOLO. E aí eu dei um exemplo. I didn't study for my math test tomorrow. But YOLO, right? Então como que seria isso? Que é bem comum os adolescentes americanos falarem. Eu não estudei para a prova de matemática, que é amanhã, mas e only once, só se vive uma vez, não é mesmo? Então, vou correr o risco. Em inglês tem esse sentido de vou correr o risco, vou fazer. O JK é just kidding. Então, tô brincando, tô zoando. Em português a gente fala assim, tô zoando, tô brincando. Em inglês eles falam just kidding, tô zoando, tô só brincando, tô de sacanagem com você, de uma forma bem assim, positiva, né, nada agressivo, just kidding, só tô brincando, uma brincadeira leve, tô fazendo piada, I'm joking, I'm kidding. E aí o JK vem disso, é um acrônimo pra isso. Então, e aí nós temos o LOL, né, LOL, que seriam laughing out loud. Algumas pessoas dizem que a tradução seria lots of laughter, muitas risadas, ou rindo alto. Eu prefiro entender como tô rindo alto. Então, tipo assim, uma coisa muito engraçada, laughing out loud. Tô rindo alto, tô gargalhando, né? Então, até coloquei ali, porque é meio isso, né? LOL. Muita risada, risada alta. E aí, pra gente entender, então, vamos juntar todas essas informações pra gente entender o meme no nosso próximo slide. Agora que a gente já tem um pouco essas informações do que é YOLO, JK e LOL, vamos olhar para a imagem um pouquinho maior e tentar entender por que é uma piada com o gatinho, tá bom? Vamos lá. O que acontece? Ele é um gato. Quando a gente usa a expressão you only live once, você tá falando que porque você só vive uma vez, porque você é humano. Você está tomando esse ponto, né? De que você só vive uma vez e que as outras espécies também vivem uma vez. Mas é comum dizerem que o gato vive 7 ou 9 vidas. Depende aí de quem que tá contando a história. Alguns lugares dizem que um gato vive 9 vidas, alguns lugares que vive 7. Mas é comum na maior parte dos países do mundo. É um common saying, é uma coisa usual de se pensar, uma superstição coletiva, talvez, uma coisa assim, que o gato ele não vive ele vive mais vidas. Então, mas isso não é garantido, né, gente? É só uma forma de piada, de expressão comum, de superstição, que o gato vive mais de uma vida. Então, por que é engraçadinho esse meme? Porque ele está numa situação de risco, então ele fala, you only live once, estou numa situação de risco, mas só se vive uma vez. Só que embaixo ele fala então LOL, just kidding, então tô brincando, eu sou um gato. Se eu sou um gato, eu não vivo só uma vez, eu posso correr risco à vontade, porque eu vivo 7, 9 vezes. Claro que isso não é comprovado cientificamente, né? É uma brincadeira que se faz dizendo que gatos vivem 7 ou 9, até onde a gente sabe. Todas as espécies só vivem uma vez só, né? You only live once. Mas é uma piadinha de pensar que o gatinho, ele se arrisca mais, porque ele YOLO mais, né? Então ele fica you only live once, tipo, vou correr risco mesmo, vou me aventurar, porque eu vivo 7, 9 vidas, então eu vou me aventurar mesmo. E aí é essa piadinha, essa é a brincadeira aí desse meme. Os gatos amam correr riscos. E aí seria essa a brincadeira. Eu sou um gato, então eu não vivo só uma vez. Seria um pouquinho isso, ok? Graziela, teve mais alguém comentando essas questões? A gente pode dar um tempo para o pessoal visualizar um pouquinho mais de novo o meme, né? Olhar um pouquinho mais, já que às vezes posso estar indo muito rápido. Teve mais alguém que falou, Graziela? Priscila, é o seguinte...
Eu gostaria de comentar, né, que o Rafael do 3º ano colocou certinho, You Only Live Once, né? Ele já tinha colocado, eu não vi, me perdoe, Rafael. A professora Juliana escreveu assim, low, rir muito, né? Comentando low, né? E a professora Luciana, né? Ela também tinha entendido a piada, ela falou, low, que piada, eu sou um gato. Eu particularmente gostei muito do slide, né? E eu acho que a gente colocar para as pessoas interagirem um pouquinho vale a pena. Sim, é legal. Tem mais slides, tem mais memes que a gente vai interagir, tem mais uns memes que a gente vai comentar aqui, mas de acrônimo... Pode falar, Graziela. Tem mais um comentário. Tem uma aluna, eu acho que foi a Melissa do 6º ano, falou que a aula está muito legal. E tem um aluno, eu perdi aqui, deve ter sido do 6º ano, mas o chat está bombando. Ele escreveu assim, JK, Joker, isso é zoeira? Ele perguntou um pouquinho o que é esse JK, de repente, para você comentar. Isso, legal. Então, eu falei que o JK era de Just Kidding, mas sim, ele tem a ver também com o Joker, porque a gente pode chamar o Joker de JK. Uma das questões dos acrônimos, né, para gírias, etc., é que alguns a gente usa, mas ele pode ter mais de uma tradução possível, porque ele não é algo assim, é uma gíria. Então, não é algo gramaticalmente bem sedimentado, com uma pesquisa histórica dizendo da onde veio. Um outro exemplo é que, em inglês, nós falamos, por exemplo, TBD. Existe esse acrônimo, TBD. E algumas pessoas dizem que é to be decided, então a decidir, a ver, a longo prazo, etc. Ou to be determined. Então, esse D acaba se tornando, como é uma coisa que é de uso comum da fala, não está ainda sedimentado, bem estudado especificamente para dizer, não, vem de tais palavras. O JK, a mesma coisa. Então pode ser sim Joker, que é de tô zoando, tô brincando. Sempre tem esse sentido de tô zoando, tô brincando. Mas a tradução pode ser just kidding, ou pode ser porque é essa abreviação do Joker. Assim como o L ou L que eu falei pra vocês, o L ou L, né? O LOL, o LOL. Que pode ser laughing out loud, rindo alto, ou pode ser lots or loads, né? Muitas, lots, loads of laugh. Então, muitas risadas. É um acrônimo, não tem como dizer que é uma certeza que surgiu por causa de tais palavras, que é uma sigla. Ela não é uma sigla específica. Eu consigo explicar o contexto de onde ela vem e uma possível tradução para ele. Mas pode ter outras traduções, porque é uma gíria, né? Eu posso aplicar em várias situações diferentes. Mas sempre mais ou menos dentro do mesmo significado, num contexto que é parecido, né? Então, JK, eu posso pensar que é o Joker, mas eu posso pensar que é just kidding, tô brincando, só que na hora de traduzir, os dois vão ser assim, tô zoando. Os dois vão ter um significado de tô zoando. Independente se eu pensar que é Joker ou se eu pensar que é just kidding. Entendeu? A tradução pode variar. Mas o contexto, eu quero dizer a mesma coisa. E aí, bom, vamos lá. Vamos seguir, então, nos nossos slides. Vamos, então, passar para um outro. Lembra que eu falei que o social media eu vou trazer em outro momento mais? Então, vamos seguir e numa segunda parte da aula que eu vou trazer, né, bem em breve, antes do que vocês esperam. Não é nessa aula, na próxima, eu vou trazer para vocês essas outras gírias e expressões mais relacionadas ao que está hoje em dia em alta nas mídias sociais. E hoje foquei mais em expressões idiomáticas, que vocês vão ver bastante em música, filme, títulos de coisas, etc. Então, vamos lá. Para relações e grupos, né? Então, se relacionar interpessoalmente ou em grupos, quais expressões são comuns? É comum dizer loud and clear. Então, ou seja, eu estou indo direto no ponto. Eu estou falando de forma objetiva, definitiva. Você pode ter um exemplo da sua mãe ou da sua familiar, do seu responsável, dizer assim: I'm telling you loud and clear. Então, estou te dizendo em alto e bom tom.
Loud and clear teria essa ideia de alto e bom tom. You are not going to the party. Você não vai na festa. Loud and clear. Tô te dizendo loud and clear. Tô sendo bem clara, né? Então, em inglês, essa expressão, dizendo em alto e bom tom, seria o loud and clear. E aí eu posso usar em outros contextos também, né? Dei esse exemplo da família, mas esse é mais informal. Não pode ser usado num contexto de trabalho, porque fica um pouco rude, né? E aí, o segundo é to make a point. Outro exemplo que eu coloquei é to make a point. Esse vocês já podem usar num contexto mais formal. Esse é comum a usar quando você tá falando, tomando decisões no trabalho, etc. Então, quando você make a point, quer dizer que eu estou expressando, que você está expressando a sua opinião. Você está to promote an idea, você está, então, colocando suas ideias para fora, se colocando. Então, eu coloquei o exemplo de uma música da banda Cranberries, que também é anos ali 80, 90, e aí e o nome da música é Loud and Clear, e ela fala assim, Loud and clear, I make my point, dear. E é uma situação de rompimento de relacionamento. Então, ela está falando assim, em alto e bom tom, eu já me coloquei. Eu coloquei o que eu quero. I make my point. Então, você coloca, quando você quer dizer que você está colocando o que você quer, você está deixando claro, você pode falar I make my point. Ou você pode dizer I made my point. Eu já te disse o que eu queria, ou qual era a minha decisão. I made my point no passado. I make my point now. Eu posso estar dizendo, me expressando agora e dizendo o que eu não quero, o que eu quero. I'm making my point. Estou me colocando. Tem essa ideia. Um pouco parecido também, não é a mesma ideia escrita em português, não é a mesma junção de palavras, mas vemos que temos ideias parecidas em português, né? Existem expressões idiomáticas em português parecidas com essas em inglês. Quando eu chegar lá nas de guerra, vocês vão ver que não, que a gente não tem parecido assim, mas algumas de relações em geral a gente tem. Seguindo então na nossa aula, para nossa próxima parte também de relacionamentos e grupos, e aí vocês vão dizendo também no chat se tá tudo bem, se tá rápido. Eu sou um pouco rápida, mas eu vou tentando diminuir aqui. E vocês vão ter acesso a esse material, fiquem tranquilos, esse material fica disponível depois da aula. Tem o vídeo que fica lá nos canais e tudo mais. Então vamos lá. Outras coisas que a gente usa. Get in good terms with you. Quando eu digo que eu quero get in good terms with you, quer dizer que eu quero chegar a um acordo, eu quero um ponto pacífico. Quero um ponto pacífico, um ponto que nós dois possamos concordar. Então, quando você está numa briga, você quer dizer assim, eu não quero mais brigar. I wanna get in good terms with you. E aí você pode usar em qualquer situação, não precisa ser relacionamento, qualquer situação, que é entrar em um acordo. I wanna get in good terms with you. Quero entrar em bons termos, quero me acertar com você. I wanna get. E aí, uma outra seria put into perspective. Ou seja, ver algo em perspectiva, né? Então, se você está muito envolvido na situação, alguém pode te dar um conselho e dizer assim, put into perspective. Put this matter, esse problema, put this matter into perspective. Coloca esse problema, essa questão em perspectiva. Então, é bem parecido com o português também, essa expressão idiomática. Put into perspective. Temos depois o missed the point. Esse ED no final, ele é pronunciado como T, tá? Mas a gente hoje não é uma aula de pronúncia, mas a gente fala missed the point. Missed the point quer dizer assim, você perdeu a razão, você perdeu o ponto, eu não consegui entender o que você falou, sabe? Não tem nada mais a ver isso, você tá indo longe. E aí a gente fala missed the point. You missed the point. Você ficou meio confuso, você perdeu a razão. Perdeu a razão. Em português seria perder a razão. Missed the point. Poderia ser, né? Pode ser também de gerar uma confusão. E aí eu coloquei uma imagenzinha para vocês verem, que é assim, tem você, tem o you, uma pessoinha que eu tô querendo dizer que é você, you. E aí tem o my point, o meu ponto, ou seja, meu argumento, o que eu tava querendo dizer. E aí eu joguei o my point na sua direção, tentei falar com você,
mas não acertou você, passou. Então eu perdi o ponto. Então não deu certo, a gente se desentendeu. Eu tentei acertar o meu argumento em você, mas passou. Foi embora, não acertei você. E aí eu perdi o ponto, né? Eu perdi a minha argumentação aí. A gente se perdeu na discussão, na conversa. E aí a imagem traz um pouco dessa brincadeira também. E por último, uma que a gente usa bastante com os nossos amigos, com pessoas que a gente conhece bem, quando a pessoa tá enchendo um pouco o saco, ou quando é um assunto que você não quer conversar. E aí é bem comum, porque tinha um personagem de uma série que se chamava Full House. E essa série em português, 3 é demais? Acho que era. É uma série de uma família que são 3 homens e 3 meninas e elas são criadas por esses 3 homens, né? Que são o pai e os tios e aí as filhas de um deles e eles criam todos vão ajudando na criação. E aí tinha um personagem que se chamava Joey. E aí ele falava, cut it out. Então assim, corta essa, cut it out. Então é bem comum a gente usar essa expressão pra pessoa tipo, mano, para com isso, cut it out. E é muito comum, assim, a maior parte dos filmes que eu vejo, sempre vai ter um personagem que vai usar essa expressão cut it out. É uma expressão idiomática e ela é usada sempre dessa forma, corta essa. Então, o it, ele não muda, fica bem fixa essa expressão. Algumas eu posso colocar o nome da pessoa no meio, etc, mas nesse caso, cut it out. Tem que falar assim, corta essa, cut it out. Chega, cut it out. Né? E aí eu tô fazendo cut it out, bem rápido, cut it out. Mas você pode falar devagar. Cut it out. Cut it out. Pode falar assim também. Ou cut it out, cut it out. Rapidinho, assim, em seguida. Beleza. Agora vamos para um que eu trouxe mais um meme pra gente pensar. Tá bom? Vocês já vão ter visto nesse slide aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ter figurinha, com certeza vocês têm figurinha dessa imagem, tá bom? Eu tenho certeza. E essa imagem, nos Estados Unidos, ela surge com essa frase, né? Então esse print aí que dão na tela, essa montagem que fazem, surge nos Estados Unidos com essa expressão none of my business. None of my business significa não é da minha conta. None of my business. Não é da minha conta. E aí esse sticker, né, ou esse meme, ele é bem a cara dessa situação mesmo, né? Então eu tô tranquilo tomando o meu chá porque não é da minha conta. Mas as pessoas podem usar, no caso desse sapinho, né, elas usam para dizer que elas estão dando uma opinião sobre uma coisa que não tem nada a ver com elas. Então, quando alguém quer te contar uma fofoca ou algo, aí você pode responder, this is none of my business. Isso não é da minha conta. Ou você pode ainda ser um pouco assim, sarcástico até e falar assim, você sabe o fulano, tananã, tananã. Mas não é da minha conta, mas eu queria falar do fulano. Mas não é da minha conta falar da vida dele, mas eu tô falando. Então seria o none of my business pode ser usado tanto nesse sentido mais, sei lá, irônico, sarcástico, ou nesse sentido mais de cortar a conversa. Tipo, isso não é da minha conta, não quero falar sobre isso. None of my business, não é da minha conta. E aí eu trouxe embaixo para vocês refletirem, interagirem com a gente um pouquinho no chat. Eu trouxe um que tem uma frase um pouquinho maior. E aí eu quero ver se vocês entendem a piada. Então lembrando que none of my business que não é da minha conta, none of my business não é da minha conta. Vamos ver então esse slide e ver se vocês conseguem pegar essa piada, tá bom? Que é assim. That's been your New Year's resolution for the last 5 years. Então, essa foi sua resolução de ano novo nos últimos 5 anos. But that's none of my business. Ok? Então, vamos dar um tempinho para vocês pensarem. Eu coloquei em cima as traduções também. Então, New Year's Resolutions, que são resoluções de ano novo, aquela lista de coisas que você faz quando vira o ano, né? Esse ano eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, isso é uma New Year's Resolutions. E o Last 5 Years, últimos 5 anos. Então, tá escrito aí, essas foram as suas resoluções de ano novo nos últimos 5 anos.
E aí embaixo, none of my business. Então, comentem lá em português, no chat, o que vocês estão entendendo. Qual que é a piada, qual que é a brincadeira aí que está sendo feita entre a frase que está em cima e eu usar essa expressão none of my business. Tá bom? Comentem aí um pouquinho, vamos dar um tempo para vocês. Oi, gente, voltamos. Eu gostaria de fazer alguns comentários dessa nossa última interação. Professora Priscila, a Raíssa, do 6º ano, ela escreveu assim, I do it my way, né? Alguns alunos também comentaram que a resolução do Caco é tomar café, né? A resolução de ano novo dele sempre, né? O João Guilherme, do 8º ano, ele disse que essa foi uma excelente aula, apesar de ser sábado. Além disso, o Diogo, do 6º ano, escreveu assim, It's been 84 years, né? Tem mais algumas interações aqui. O Marcos Paulo, do 8º ano, pediu para explicar a diferença entre dot e point, que ele é uma dúvida dele, né? E tem bastante interações, bastante dúvidas, mas eu acho que, de repente, numa outra aula, a gente pode retomar, anotar tudo que está no chat e comentar. Eu vou me despedir por hoje de todos, vou deixar vocês com a professora Priscila, ela vai tirar essas dúvidas, e sábado que vem a gente se vê, turminha. Bom, pessoal, vamos então retomar, tirar essas dúvidas e retomar nossa aula que ainda não acabou, tá bom? Ainda tem mais coisa aí pra gente ver juntos que vocês vão gostar.
E aí, eu achei interessante esses pontos que foram levantados. Essa dúvida do dot e point, né? São sinônimos. Mas quando eu quero dizer que eu estou argumentando, eu não posso usar dot. Eu tenho que usar point. Quando eu estou falando de argumentação, de fazer o meu ponto, então é que eu quero falar algo, eu uso point, né? Mas são sinônimos, dot and point. Mas o dot não serve para falar de argumento, né? O point, sim. My point, meus argumentos, né? Então, por isso que a expressão vai com point. It's been 84 years, né? Então, já faz 84 anos. É por causa do filme Titanic, né? Então, na verdade, é uma expressão que é um meme. Não chega nem a ser uma expressão idiomática. É uma expressão de um meme mesmo. Que é porque a senhorinha lá no começo do filme fala: eu lembro quando eu viajei, já faz 84 anos. E aí fica assim, nossa, uma coisa que faz eras que você não faz, você fala, nossa, já faz 84 anos. E aí é mais uma piada, um meme do que uma expressão idiomática, mas muito legal ter lembrado. I do it my way é legal, tipo, eu faço as coisas do meu jeito, do jeito que for, I do it my way, tipo... Legal terem lembrado. E vamos voltar então pro nosso memezinho do sapo, então. O que então aqui quer dizer, né? Quer dizer que nos últimos 5 anos, você teve a mesma resolução de ano novo. Então, sei lá, tomar café, por exemplo. Vamos supor, né, que o pessoal deu de exemplo no chat. O que você queria? Queria, todo ano eu digo que eu vou tomar café, eu vou mudar de chá para café. Mas eu não mudo, né? Eu continuo fazendo a mesma. Então, todo ano eu digo que eu vou parar de comer açúcar. Mas aí, no ano seguinte, eu boto de novo que eu vou parar de comer porque eu não comi. Então, ele tá brincando aí. Faz 5 anos que você fala que vai fazer a mesma coisa, mas, não é da minha conta. Não é da minha conta te julgar. Mas você já tá julgando, né? None of my business, mas eu já tô julgando. Então, é um pouco isso. E none of my business tem esse sentido de, não é da minha conta, mas às vezes você fala das coisas mesmo sem ser da sua conta, né? None of my business. Legal. Então, vamos seguir. Nós temos ainda um tempinho de aula, não é muito, mas eu queria muito mostrar esses idiomas que são relacionados à guerra, porque eu acho eles bem interessantes, que nós não temos aqui, né? Essa mesma referência cultural. Ainda bem, mas é interessante. Vamos lá, vamos para os slides, então. Vocês vão ver que tem uma imagem aí, uma imagem de destruição. Eu acho que vocês conseguem ver que tem umas pessoinhas bem pequenininhas na foto, né? Então quer dizer que isso aqui que foi destruído era enorme. Isso aqui que foi destruído era enorme. E era uma ponte. Eu coloquei essa foto aqui para ilustrar por que existe uma expressão idiomática que diz Don't burn your bridges. Ou seja, não queime suas pontes. O que isso quer dizer? É uma expressão idiomática que vem de uma ideia bélica, né? Que é assim, ainda não queima suas pontes. Ou seja, não faça algo que é irreparável. Não faça algo que você vai se arrepender. Quando na guerra as pessoas queimam as próprias pontes, é para o inimigo não te seguir, para o inimigo não vir atrás de você. Então, quando eu digo don't burn your bridges, quer dizer assim, calma. E espera, não fecha o caminho, não fecha o caminho ainda, não queima a ponte, sabe? Então, por exemplo, essa é uma expressão que não faz alusão, referência a nenhuma expressão que a gente tem em português. Ela é uma expressão derivada de um contexto de guerra e que eu uso na vida cotidiana, porque na vida cotidiana tem o sentido de não faça algo que você vai se arrepender. Don't burn your bridges, não feche o caminho ainda. Tem essa ideia, né? Eu acho muito legal a gente pensar nessas expressões que são diferentes. Tem uma expressão super comum que é you jumped the gun, que é assim, cara, você foi rápido demais, você pulou a sua arma, você esqueceu a arma para trás, você foi tão rápido, você foi tão precoce na sua decisão, no que você ia fazer, que you jumped the gun. Então, que você foi precipitado. You jumped the gun. Você esqueceu a arma para trás. You jumped the gun. Ok? Você pulou a arma, esqueceu dela. Então, é uma expressão também derivada de guerra, mas que se usa no dia a dia para dizer que você está se antecipando, né? Você está sendo muito precoce em algo, fazer algo antes do tempo certo. Vamos seguir, então, para o nosso próximo slide, agora que a gente não tem mais tanto tempo. Eu não vou conseguir frisar todas as expressões, tá bom? Então, eu vou falar de algumas.
que seriam, por exemplo, uma que é bem parecida com o português, que é give me a hand. Me dá uma mão, me ajuda. Give me a hand. Então, não tô literalmente pedindo para você tirar sua mão e me dar. Não, é tipo, me dá uma ajudinha, uma mãozinha. Give me a hand. E aí o exemplo que eu dei foi, I need to fix my car. Preciso consertar meu carro. Can you give me a hand? Você pode me ajudar? Pode me ajudar a consertar? Can you give me a hand? Então, uma expressão idiomática. Give someone the cold shoulder. É bem comum, tem uma música da Rihanna que fala isso, e várias outras músicas também devem ter, que é dar o ombro gelado para alguém, é ignorar uma pessoa. I gave him the cold shoulder. Então eu fiz indiferente, ignorei. Give him or give her, né? E eu até coloquei entre parênteses someone, que você tem que colocar o nome da pessoa, ou se é ele, ela. Para quem que você deu o cold shoulder? Para quem que você ignorou? Você tem que colocar um nome no meio. Give Maria the cold shoulder, for example. Ignorar a Maria. Give Maria or Mariah the cold shoulder. So that's the idea, ok? Vamos seguir para o nosso próximo slide, que eu coloquei um memezinho, que é bem comum. Os americanos gostam especialmente dessa imagem, dessa caveirinha. E eu gosto muito dessa expressão. Eu acho essa expressão muito interessante. Eu não fiz esse meme, ele já estava pronto, mas ele tem essa expressão idiomática que é feel it in your bones. Ou seja, confia na sua intuição, tipo, feel it in your bones. Sente nos seus ossos, mas é no sentido de ouve sua voz interna. Será que, né, pode ser esse o caminho certo? Trust your intuition. Your inner voice, sua voz interna, sua intuição. E aí a pessoa fala assim: any day now, a qualquer momento. Any day now, qualquer dia agora, qualquer momento. Eu tô sentindo nos ossos, tô sentindo. E esse meme, ele é um pouco uma brincadeirinha de alguém que fica o tempo inteiro esperando para fazer algo. E aí a pessoa fala, porque a qualquer momento vai acontecer, eu tenho certeza. Eu tô sentindo. Mas aí a pessoa fica parada no tempo, porque ela fica esperando e dizendo, não, vai acontecer. Eu tô sentindo. I can feel it in my bones. Tô sentindo nos meus ossos. Mas não acontece, nunca acontece. E aí a expressão de brincadeira é que a pessoa realmente ela virou até um ossinho, ela virou mesmo um esqueletinho, de tanto que ela esperou. Ela tá sentindo nos ossos literalmente, porque ela tá já só o esqueleto, de tanto que ela esperou, de tanto que ela achou que o negócio ia chegar, não chegou, ou que ela ia fazer e não fez. Aí agora ela feel it in his or in your or in her bones. Agora sim ela sente nos ossos porque ela esperou tanto que ela já virou osso mesmo. Ok? Então aí eu até coloquei de brincadeira que this meme is about illusions and expectations. Esse meme é sobre ilusão e expectativa. A qualquer momento vai acontecer. Tô sentindo nos ossos. Esperou tanto que sentiu nos ossos mesmo aí, né? Na brincadeirinha da pessoa virar um esqueletinho. Ok, legal. Vamos seguir então? Vamos seguir que a gente não tem tanto tempo assim. E aí eu só vou destacar agora para vocês, antes de mostrar o nosso final, as referências das músicas que eu separei para vocês ouvirem com as expressões idiomáticas, eu vou falar então uma expressão com mind e uma expressão com heart, que são idiomas muito comuns. Muito comum a gente usar mind e heart para os nossos idiomas em inglês. Então, mind, por exemplo, quando a gente quer falar que a pessoa tem que se decidir, make up your mind, se decida. Are you staying or living? Você vai ficar ou você vai embora? Make up your mind. Então, se decida. Você tá indo embora, você tá ficando, você vai ficar, staying or living, ou vai embora. Make up your mind, se decida. Make up your mind não é inventar a cabeça, né? Não é, que seria o verbo make up, não é colocar maquiagem, né? Não é make up your mind, é se decida, tem o significado de se decidir, ok? Vocês estão vendo aí que tem outras expressões com mind, elas são super importantes e significam coisas totalmente diferentes, mas vocês vão ter acesso a esses slides, fiquem tranquilos, tá bom? Como temos menos tempo, eu vou só destacar essa do make up your mind, para você se decidir. E passando para o próximo slide, eu até coloquei uma música para uma expressão aqui, que é uma música do George Harrison, que é I have my mind set on you,
I got my mind. Ele fala assim, I got my mind set on you, que é I've got. Ele usa have got, que é a mesma coisa que eu dizer have, tá tudo bem? E aí, I have my mind set on something or someone, se eu então coloco a minha mente direcionada para alguém ou alguma coisa, quer dizer que eu tô focado. I have my mind set on you, igual na música, quer dizer que eu tô focado em você. É você que eu quero. I have my mind set on you. Tô focado em você. E aí o segundo exemplo, que fui eu que criei, que seria I have my mind set on this project. Então, eu tô muito focado nesse projeto. I have my mind set on this project. E é uma expressão bem comum em inglês. E essa música eu coloquei lá nas nossas referências, na lista, para vocês escutarem. Tá bom? Vocês podem escutar essa música, ver como que ele usa, tá bom? E aí, pode, só um segundinho, só para eu ver. Temos 2 minutinhos. Então, eu não vou conseguir falar das expressões com heart, ok? Mas eu posso colocar para a próxima aula, já que eu vou dar uma continuação dessa aula, tá bom? E aí, por último, eu só queria ir lá nos slides de referência para mostrar para vocês, então, que eu coloquei músicas com expressões idiomáticas. Então, algumas que eu cheguei a citar, nos exemplos, e outras que não. Mas escutem, porque todas são expressões idiomáticas. I'm painting the town red, loud and clear, make up your mind, que é de se decidir, got my mind set on you, que é essa última que eu falei, e uma com heart, que eu vou falar na próxima aula também um pouco dos hearts que eu não falei, mas vocês podem escutar a música, tá bom? Eu queria então passar para a mediadora agora. A aula vai ficar disponível. Me ouvindo? Estamos te ouvindo. A aula vai ficar disponível para os alunos, eles podem acessar a referência das músicas, inclusive. Nós queríamos te agradecer pela boa aula que você trouxe para a gente, que você venha mais vezes. O tema foi muito interessante, teve participações, inclusive, dos adultos, que elogiaram bastante o tema e a aula. Gostamos muito. Esperamos que você volte em outras oportunidades. E para os alunos, assistam às aulas aos sábados. É um esforço conjunto da secretaria, dos professores, dos coordenadores de escola, dos diretores, para que levem até vocês aulas relacionadas ao Enem, aulas de inglês, aulas de todas as disciplinas. Então, é importante que vocês também deem valor a isso, participem, interajam, tirem dúvidas, para que a gente possa, pelo menos esse tempo de pandemia, em que o distanciamento é forçosamente obrigatório, que a gente possa, pelo menos, acessar por esse meio, né? Que é o que a gente tem, ainda bem que temos ele, né? Então, Priscila, é isso, agradecemos a participação. Eu quero agradecer a Graziela, que mediou as aulas, entrou nos momentos aí que a internet caiu por 2 vezes, também coisa da internet não tem jeito. Eu queria agradecer a Marina, toda a equipe de produção, a equipe de Libras, o pessoal que está ajudando a gente o tempo todo para que as aulas aconteçam. E a professora, principalmente, Priscila, obrigada mesmo. Graziela, quer se despedir? Obrigada, Graziela, por ter participado. Oi, estou aqui, só dando um tchau. Agradeço a participação de todos. Semana que vem estamos aí novamente. Hoje nós tivemos alguns problemas no CMSP, porque está havendo uma atualização na rede, certo? Mas não deixem de nos acompanhar. Obrigada a todos, obrigada, Priscila, e até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. Um grande beijo, abraço a todos, até a próxima parte da nossa aula. Até a próxima, obrigada, tchau.